Boa noite, graça e paz, amada igreja. Que alegria, né? Nós estamos num salão novo. E é comum isso nas mudanças, né? Os ajustes. A gente vai para uma casa nova, a gente tem esses ajustes, né? A mudança, todo o processo, né? E a gente poderia muito bem usar, como a maioria das pessoas usam, né? A glória da segunda casa será e é maior que a da primeira, não é verdade? Amém também. Mas nós sabemos que esse texto, vamos ler esse texto, irmãos, ele está em Ageu 2:9. Se não me falhe, tinha anotado aqui. Exatamente, ó. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas fato é, pastor Michael me lembrava, que esse texto fala da glória do Senhor Jesus, amém? Ele é o último Adão, o segundo Adão, porque o primeiro Adão, né, foi o Adão que fracassou, foi o Adão que desobedeceu, que pecou. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, que assim como por um homem, né, que desobedeceu, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte a todos os homens. Então todos, a partir de Adão, né, são pecadores. Essa é uma doutrina muito importante na caminhada cristã. É a doutrina do pecado original, né, a hamartia. O que significa isso? Significa que todas as criaturas, todos os filhos de Deus, né, como seres humanos, são pecadores. Não há ninguém que não tenha pecado, que não tenha sido concebido em pecado. Mas há uma exceção só. E nós sabemos quem é. É o Senhor Jesus. Que foi gerado pelo Espírito Santo, né, no ventre de Maria. Ela estava virgem ainda, né? Depois ela deixou de ser virgem, ela consumou o casamento com José e teve filhos. E essa é a verdade bíblica sobre Maria. Nós temos tratado nos últimos meses sobre isso. Então, hoje nós vamos falar sobre esse Jesus. Sobre esse Jesus que é Deus se fazendo carne. Que é Deus feito homem. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 14 ao 18, dando continuidade à exposição bíblica. Vamos ler a palavra de Deus, amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Então aqui que nós vemos a segunda casa, a última casa, né? O Senhor Jesus. Porque se por um homem, né, que entrou o pecado no mundo, pela desobediência dele entrou a morte, né, e passou a todos os homens, essa natureza caída, morta para Deus nos seus delitos e pecados, por um homem que obedeceu, um homem que viveu perfeitamente, e a sua morte e sua ressurreição também foram perfeitas a ponto de torná-lo Salvador e salvação perfeita a todos os homens. E essa é a glória da segunda casa. E essa é a mudança que nós estamos mais uma vez aqui fazendo uma analogia, né, com a mudança do endereço onde estávamos para cá, que sempre é uma oportunidade, conversava com o pastor Michael, sempre é uma oportunidade em todas as mudanças, meus irmãos, de nós revermos, de nós humildemente examinarmos nossas vidas. Hoje é um dia de ceia, né? Eis aqui a mesa do Senhor, a mesa da graça. A todos disponível, né? Todos os filhos de Deus. E que essa mudança traga sobre todos nós a salvação devida. Essa salvação, não a salvação que já foi feita, já foi realizada em Jesus. Eu digo essa salvação diária que eu gosto de falar, né? Onde, de uma forma, nós ali podemos nos arrepender dos nossos pecados. Uma vez me perguntaram por que eu falo assim, porque lá em Romanos 8 tem uma lista que nem a vida, nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, uma lista enorme pode nos separar do amor de Deus. Eu falei para o irmão assim, mas tu reparou que nessa lista não tem uma palavrinha? E ele, qual pecado? É a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. Os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre mim e ti, entre mim e vós.
diz o Senhor Deus, está escrito nos profetas. É a única coisa que pode separar o homem eternamente de Deus, são os seus pecados. Então a malignidade do pecado, meus irmãos, ela é totalmente destruída quando vem a luz do nosso Senhor, a luz do mundo, e traz a salvação de uma vez por todas, se fazendo o homem. Podem assentar, por favor. Eu fiz um gancho aqui entre a mudança, né? A gente está meio se ajeitando, né? Organizando o lugar. Glória a Deus, é lindo. Glória ao nosso Deus, toda honra, né? A todos os irmãos que trabalharam, que limparam, que de alguma forma cooperaram. A casa do Senhor, que somos nós. A habitação do Senhor, que somos nós. E todos nós aqui podemos entender dessa forma. Estamos alegres. Amém? Como diz a palavra do Senhor, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas repetições interessantes para inculcar, para ensinar. Na Escritura é cheio delas, né? Graça sobre graça, nós vamos falar um pouquinho, mas eu queria ler rapidamente Filipenses 4:4. Que tem a ver, né? Regozijai, vamos ler juntos, amém? 1, 2, 3. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegrai-vos, né? Porque nós temos motivos, meus irmãos, em Cristo Jesus, pela alegria da salvação, de vivermos assim. Quando Davi pecou, e pecou gravemente contra o Senhor, e se sentiu ali separado do Senhor, e ele se arrependeu, teve uma coisa que aconteceu. Ele disse, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Olha que interessante isso. Ele pede, no Salmo 51, nós vamos ler, mas no Salmo 51 ele disse isso. Senhor, restitui em mim o quê? A alegria da tua salvação. Quando eu era bem pequenininho, lá no Parque dos Maias, estava começando a conhecer o Senhor, a igreja, tinha uma canção, Marisa, assim, quem é salvo e tem certeza, bate palma. Pá, pá, pá. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, a sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. A gente cantava isso na escolinha, era tão legal. Eu quero começar, meus irmãos, lembrando aqui que o apóstolo João, o evangelista, escreveu esse evangelho, que escreveu as epístolas de João e o livro da revelação do fim, Apocalipse, que foi exposto pelo pastor Michael e por mim, está no nosso canal. Essa exposição das epístolas de João e do Apocalipse, e agora nós estamos no Evangelho de João. Então esse mesmo escritor, na qual o autor é Deus, a palavra inspirada vem do Senhor, amém? Ele estava combatendo nesse momento, e bem no início da igreja, ali, dessa igreja organizada, que a gente sabe que a igreja começou lá, né, em Gênesis, mas dessa igreja nesse formato, na nova aliança, já não é o pacto das obras, já não era mais a lei, simplesmente, né? A lei foi aio, foi tutora, capaz de nós lermos hoje rapidamente, mas ali já era a graça de Deus, o evangelho da graça salvadora, né, por meio da fé em Cristo Jesus. O que ele estava combatendo? Ele estava combatendo heresias, na verdade. Então é um tratado teológico, não é uma palavra muito comum que a gente usa, mas eu vou falar aqui essa noite. É um tratado, é um ensino, é uma doutrina muito importante para quem é filho de Deus. E quem é que diz isso? Vamos lembrar rapidamente, 2 João, abre para nós, 2 João, versículo 7. Nós vamos ler, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, olha a importância. Então, não sou eu que estou dizendo aqui, essa é uma doutrina importante. Quem está dizendo é a Escritura. Esse tal é enganador e é o anticristo. Nesse caso aqui, nós entendemos, o pastor Michael e eu e muitos outros irmãos, que aqui é o espírito do anticristo, não é o anticristo, aquele homem da iniquidade, o ímpio, aquele que vai se levantar de uma vez por todas no fim, não é esse, mas aponta para ele diretamente, porque ele é um anticristo mesmo. Toda pessoa que nega que Jesus veio em carne, meus irmãos, as implicações, elas são muito, mas muito graves. Nos dias de hoje, nós temos pessoas que não acreditam que Jesus veio em carne. Pasmem. Vocês sabiam disso?
Vocês nunca pregaram para alguém que não reconhece, que nunca creu que Jesus vem em carne? Eu já preguei. Inclusive este ano. Há pessoas nesse tempo que não acreditam na existência de Jesus homem, mas acreditam numa divindade ou num espírito, que é uma heresia. Porque nessa época que João estava ali escrevendo o Evangelho de João, ele praticamente aproximadamente 30 anos depois que toda a escritura já tinha se estabilizado, é um dos últimos livros a serem escritos junto de Apocalipse, isso é muito possível. Então nós não estamos falando de um livro que estava com todos os outros demais livros até então. Nós estamos falando de 3 décadas depois, meus irmãos. E ele já era um ancião, ele já tinha bastante idade. Ele tinha provavelmente quase 100 anos, tá? O apóstolo João, aqui o evangelista. E ele morreu de morte natural. Ele não padeceu como mártir, tá? Então o que acontece? Ele ali inspirado por Deus, recebendo a palavra inspirada por Deus, ele resolveu escrever, digamos assim, uma defesa da fé. E ele resolveu explicar, talvez, questões que nem eu já disse anteriormente, que Mateus não explicou, que Marcos não explicou, que Lucas não tem explicado. Mas é aí que está a completude, a plenitude da Escritura. Porque daí João vem e ele fala o seguinte, como ele já tinha lido Marcos, já tinha lido, foi o primeiro evangelho a ser escrito, já tinha lido Lucas, Mateus já tinha estado junto ali, e falou assim, eu vou falar de situações que eles não falaram. 90% do evangelho de João não está nos outros evangelhos. Pelo menos 156 passagens não estão nos outros evangelhos. Tem milagres que não estão nos outros evangelhos. Tem feitos de Jesus que não estão nos outros evangelhos. Que são, o pastor Michael observava junto comigo que que só era possível uma pessoa que andou intimamente, muito perto do nosso Senhor, pudesse narrar e escrever tais coisas. Já foi falado isso, estou apenas lembrando aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época ele tinha o arianismo, o docetismo e inicialmente o proto-gnosticismo. Na verdade, a primeira coisa que apareceu foi o gnosticismo, tá, meus irmãos? Na ordem seria isso. O proto-gnosticismo é porque se acredita que já na época dos apóstolos, do apóstolo João, já tinha ali digamos assim, uma predileção, uma inclinação a gnósticos, alguém que imaginava que Jesus tinha coisas que não estariam na Escritura, ele teria um conhecimento secreto, que ele seria um espírito, uma ilusão um espírito que passaria conhecimento secreto para as pessoas. Então, no final do primeiro século, tem o proto-gnosticismo, que seria a mãe de todas as outras heresias, talvez, também. Aí vai ter ali o docetismo. Né? O que era o gnosticismo? Era uma doutrina que ensinava que a matéria era má, o corpo era mau, então eles não entendiam que Jesus podia ter um corpo. Por causa do pecado. Então, se o corpo, a matéria é má, então Jesus não pode ter um corpo. Vocês entendem? Olha a sutileza, como era sorrateira essa doutrina dos infernos, essa heresia. Mas o Espírito era bom. Em suma, era isso que eles ensinavam. Né? Eles também ensinavam que Jesus portava digamos assim, um conhecimento secreto, e ele liberava isso num dualismo, assim, às vezes se incorporando, assim, se tornando uma entidade, né, onde ele estava, e passando conhecimento aonde as pessoas eram ali assumidamente recebiam essa entidade. Era meio que um espiritismo, assim, que eles tinham ali. Isso não é muito assim, meus irmãos, muito claro na história, mas eles tinham essa questão do misticismo, da coisa secreta, do ocultismo sobre as coisas de Deus. Tinha o docetismo, que era uma doutrina herética que negava a existência do corpo físico e real de Cristo, a existência, né, que a aparência humana era só uma ilusão. Tinha também o arianismo, que foi falar também a doutrina que negava a divindade. O pastor Michael falou bastante sobre isso, né, que defendia que Jesus era um ser criado, inferior ao Pai. Isso vai contra a trindade, isso vai contra a divindade de Jesus. E aqui tem o apolinarismo, que seria o corpo humano sem mente e sem espírito, que é bem estranho. Ali foi o bispo Apolinário que ele trabalhou essa hipótese, também numa teoria, que virou uma heresia, de fato, né? Então, o corpo humano sem mente e sem espírito, de certa forma também ele era possuído dessa forma, né? E tem refutação para isso, tá, meus irmãos? Vários textos, nós vamos ver que Jesus tinha um corpo. Inclusive, quando Jesus é crucificado, ele tinha um espírito. Ele, a ti, Pai, entrego o meu espírito. Como um ser humano.
né? Tinha o nestorianismo, que é importante, né? Duas pessoas distintas, né? Uma humana e uma divina, né? Então tinha um conflito ali, elas eram separadas. Só que quando tu lê, por exemplo, João 14, 23, isso aqui eu quero mostrar a singularidade. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ó. Então vamos lá. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai. Ele não está falando nós. Eu quero mostrar que ele está falando singularmente, como uma pessoa. Por quê? Porque na Trindade, meus irmãos, que é uma doutrina muito importante, que também tem alguns enganos. Eu vou dar um engano muito simples dessa época aqui, que era a questão da água. A água nas suas três fases, para prefigurar a Trindade. Estado gasoso, líquido e sólido, ok? Mas é uma água só. Então isso aí é modalismo, ou seja, era apenas manifestações, não eram três, não é três águas, não é três pessoas. Entendeu? E a Trindade realmente é um mistério, não é uma coisa tão simples, ela é um pouco complexa de aprender, de ensinar, mas na Escritura ela é claríssima a Trindade, tá? Só que o que é importante, por que eu estou dizendo isso? Porque quando afeta a Trindade, nós estamos afetando a doutrina do nosso Deus. É sobre Deus, é sobre um atributo de Deus. Porque o Filho que compõe a Trindade, o Filho unigênito que nós vamos falar hoje, ele não é o Pai e não é o Espírito. Amém? Ele é distinto. O Pai não é o Filho e não é o Espírito. E o Espírito não é o Pai e não é o Filho. Então são três pessoas e uma divindade. Um único Deus. Resumidamente é isso. Então não dá para confundir as pessoas da Trindade. Quando nós fizemos o retiro de oração lá, o retiro de Páscoa, nós falamos sobre a questão da oração. O pastor Michael falou assim, um exemplo perfeito. O pastor Michael, às vezes os irmãos erram orando, né? Nós não sabemos orar como convém. Ele fala assim: Pai, nós te agradecemos porque tu morreu por nós na cruz. Ô Espírito Santo, obrigado porque derramou o teu sangue. Vocês estão entendendo? Foi o Pai que morreu na cruz, meus irmãos? Não. Vocês estão entendendo agora? Foi o Espírito Santo que derramou o sangue? Não. Então a gente não pode pensar que é tudo a mesma coisa nesse sentido. O que eles são, de fato, eles são coiguais, co-substanciais, coeternos. Eles são, digamos assim, Deus e Deus, mas não são três deuses, eles são um Deus só, né? E três pessoas que habitam a Trindade. Né? O nestorianismo, então, tinha essa confusão. E agora o pior de todos, né? Que é o eutiquianismo e monofisismo, tá? Que dizia que teria uma nova natureza, que nem a natureza humana e nem a natureza divina seriam o ideal, porque as duas entravam em confrontos, elas não tinham coexistência. Isso é mentira. Isso é mentira. Então teria uma terceira via, uma terceira natureza. E pasmem, meus irmãos, isso é horrendo. Isso é terrível. Porque não existe uma terceira natureza em relação a Jesus. Isso é terrível. Então, todas essas heresias aqui, meus irmãos, estavam sendo combatidas pelo João, pelos apóstolos ali, pelos discípulos de João. E os primeiros discípulos, a primeira leva daquela igreja, que é remanescente, né, desse primeiro século, onde a igreja recebeu o Senhor Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, essa igreja teve que defender isso. E Deus usou esse irmão. Deus usou esse apóstolo, esse evangelista, para nos ajudar nisso. Foi ele que escreveu o que nós lemos ali em 2 João 7. Que ele vai dizer que a gente não pode receber na nossa casa alguém que não crê nisso. Que a gente não pode cumprimentar, que a gente não pode ter comunhão. É isso que ele está dizendo. Não comunguem, não tenham comunhão com quem não crê que Jesus veio em carne. Então, dito isso, versículo 14. E o verbo se fez carne, né? Então Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, um versículo tão curto em palavras,
mas tão profundo no seu significado, no seu ensinamento, que nós poderíamos ficar um bom tempo falando só sobre esse versículo. E da importância de nós crermos no que ele diz. Vou dar uns exemplos aqui para os irmãos. O primeiro exemplo está em 1 Coríntios 15. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Olha o que diz. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há, olha bem, veja bem, que não há ressurreição dos mortos, versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Pode passar? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. E também é vã a vossa fé. Pode passar, por favor. Obrigado. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, separados de Deus, mortos eternamente. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, meus irmãos. Longe de Deus, separados. É isso que significa isso. Pode passar. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então todos estão perdidos. Em todos os tempos. Vocês viram como é importante a gente entender que Cristo se fez homem, que Deus se fez homem, para morrer por nós, pelos nossos pecados, e para padecer, meus irmãos, e para passar pelas mesmas tentações que nós, porém sem pecado. E para se qualificar como Deus, para nos salvar, mas como homem, para nos representar diante de Deus, para satisfazer a Deus. Isaías 53 diz que ao qual agradou ao Pai, agradou a Deus moê-lo pelos nossos pecados, esmagá-lo com os nossos pecados. Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz, a ira de Deus, como homem, 100% homem, 100% Deus. Duas naturezas, uma pessoa. É muito importante nós entendermos, meus irmãos. O Verbo se fez carne e habitou, né? Pode voltar ali, por favor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Abram comigo, eu quero ler um texto que é muito importante sobre isso, para entendermos. Isaías 7,14. Texto bem conhecido dos antigos aqui. Vamos lá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Olha, está apontando aqui, né? Está profetizando, está prometendo. Amém? Aleluia, irmãos? Amém. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E chamará o seu nome de Emanuel. Que significa Deus conosco. Jesus estava na face da terra. Deus conosco. Algumas pessoas têm dificuldade com os atributos de Deus. E tem um atributo em especial que eu não falei na última. Eu falei sobre que Jesus realizava os mesmos milagres. Ele operava com poder as mesmas coisas que Deus. Eu falei no último domingo. Quantos lembram? Nós mostramos a divindade de Jesus. Mas eu não falei sobre um atributo que é difícil de falar. E essa semana eu orando assim, falei, Senhor, me lembra, né? Que é sobre a onipresença. Que é muito questionado sobre a onipresença de Jesus. Mas vamos lá. Eu vou citar aqui para os irmãos, só para os irmãos verem o meu ponto bíblico sobre essa questão. Por exemplo, Jesus falou assim, ó, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, estarei com eles. E Jesus falou isso para eles, Jesus falou assim, olhando para eles, prometendo isso, num tempo futuro. Mas já, só que ainda não. Amém? Vocês conseguem entender?
Muitas promessas, meus irmãos, profecias também, às vezes se confirmar, vão ser respondidas, vão ser cumpridas parcialmente. E depois elas vão se cumprir mais à frente. Isso na Bíblia é repleta. Essa é uma revelação progressiva em toda a Escritura. Toda a Escritura é uma revelação progressiva. Gênesis 3,15. Lá o descendente, a semente da mulher vai esmagar, vai matar a semente da serpente. Satanás. De Satanás, no caso. Que seria Satanás. E o que diz isso? Diz que Jesus viria, esse é o descendente, né? E ele esmagaria. E ele morreu na cruz e esmagou a cabeça da serpente. E venceu a morte. E venceu a Satanás. E venceu o inferno. Tomou chaves da morte, do inferno. E é interessante, meus irmãos, porque isso é totalmente progressivo. Quanto tempo até se consumar lá nos evangelhos, que foi escrito em Gênesis, quanto tempo passou? Pelo menos uns 3.000 anos? Ou de Gênesis, 4.000 anos. Pastor Marco me ajudando aqui. Mas se cumpriu, amém? Aleluia? Então isso é uma revelação progressiva. Então é importante a gente entender, meus irmãos, que o que foi prometido, tem um texto que eu queria ler rapidamente, Miqueias 5:2, que é essa promessa, olha só que interessante. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena é entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vocês sabem de quem está falando aqui, meus irmãos? Do Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Salvador do mundo. Deus que se fez carne. Tem pessoas que às vezes não conseguem dirimir isso, mas a gente precisa ler, porque à medida que a gente lê as Escrituras, a verdade de Deus nos liberta e nos transforma e gera sobre nós a fé de Deus pelo seu Espírito, porque a palavra é viva, é eficaz, ela ilumina os nossos olhos, nosso ser, meus irmãos. 1 Timóteo 3,16. Vamos ler para nós termos isso fundamentado na nossa cabeça, meus irmãos. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Agora vamos ler junto como igreja. 1, 2, 3. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Aleluia, meus irmãos. A palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade absoluta. Isso requer de nós uma posição. Nós estamos num tempo que parece que é o tempo de polarização. Já repararam? Do politicamente correto. Mas isso não serve para nós cristãos. Isso não é uma cosmovisão que nós cristãos, que temos a Bíblia como regra de fé e prática, devemos nos sujeitar. Nós não podemos nos sujeitar às ideologias, à cultura, a nenhuma espécie de história, filosofia, psicologia. Não interessa, meus irmãos. Nada que não for as Escrituras. Nós devemos ceder, nós devemos negociar. Tu tem te posicionado diante desse mundo, meu irmão, minha irmã. Ah, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos nos calar. Como crerão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem envie? Nós devemos ter a coragem, meus irmãos, de pregar o Evangelho, mesmo que isso custe as nossas vidas. Olha o que está acontecendo, meus irmãos. Nós ficamos aqui, às vezes, preocupados, os pregadores, né? Ah, não posso falar tal coisa. Por que não? A verdade, meus irmãos, em João 8, 32 e 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Nós não temos amarras.
grilhões, nós não estamos presos, meus irmãos. Nós não somos reféns, nem do YouTube, nem das redes sociais, nem do STF, nem de nada, nem de ninguém, meus irmãos. Porque o único que pode nos salvar é o Senhor Jesus. Não faz sentido nós temermos a homens, nós temermos a injustiça, a uma lei injusta, meus irmãos, senão a lei de Deus, que essa é perfeita. E muitos querem que nós negamos ao nosso Senhor, que nós neguemos ao nosso Senhor. Da onde isso, meus irmãos? As pessoas não acreditam que Jesus existiu. Esquinos, pastor Michael me mudou ali o grego de sempre, né? Que é tabernaculou, é o substantivo, né? Tabernáculo. E esquinou, habitou, esquinou a tenda. Jesus veio. E lá, meus irmãos, lá atrás, o que vai acontecer? Deus vai falar assim, ó, eu vou estar no meio do meu povo, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então ali Deus fala com Moisés, que ele habitaria no meio do povo. Só que o povo tinha muitos pecados. Entendeu? Então nesse sentido, quando a gente lê que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a gente vê se cumprindo o que Deus falou a Moisés, de fato. Porque agora Deus está aqui. Ele sente, ele apanha, ele chora, ele sangra, ele abraça. E ali é o Pai Eterno, como diz lá em Isaías 9:6. É interessante porque se nós lembrarmos das situações de Jesus, meus irmãos, nós vamos reparar uma coisa. Quando Jesus, em João ali, ele se depara com aquela situação que lá os fariseus, lá os homens da lei, eles tentam encurralar Jesus com uma mulher adúltera. A cena, meus irmãos, que tem ali é uma cena que eles jogam essa mulher e eles começam a sentenciar ela, porque eles queriam matá-la a pedradas, conforme a lei. A palavra diz que eles chamaram o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, assim, a minha imaginação, o que eu entendo, meus irmãos, eu quero ser bem honesto com vocês, eu creio que o Senhor não ficou na altura deles. Eles chamaram o Senhor, talvez de pé, tudo com pedra na mão. O Senhor, ele se abaixa. Ele fica na altura dela. Ele vai até ela. Ele não fica com eles. Com os juízes ali, iníquos. Não. Ele se abaixa, começa a desenhar, lembra? Começa a desenhar, vai saber o que ele estava desenhando. Eles estão ali para pegar ele, porque dependendo da resposta dele, eles iam pegar ele. Pela palavra dele. E o que acontece? Jesus fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que desde o mais velho até o mais novo, todos largaram as pedras e foram embora. E ela está ali oprimida, e Jesus fala com ela, como um pai. Como Deus. Levítico 26, irmãos, mas é importante a gente conferir. Então, porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma, né, de vós não se enfadará. Andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós sereis por meu povo, por povo meu. Isso se cumpre em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, ou seja, como o igual ao Pai. Meus irmãos, eu fico imaginando cada leproso, cada pessoa que Jesus curou, que Jesus ressuscitou, cada pobre que Jesus deu de comer junto dos seus discípulos, cada coisa que o Senhor Jesus fez. Como não reconhecer, meus irmãos? E ele estava em humilhação, porque Jesus, ele não estava ali com a sua glória de ser Deus. É muito importante que nós vimos essas duas naturezas que não se conflitam. Elas são, Jesus é 100% plenamente Deus, 100% plenamente, perfeitamente homem, assim como Deus. São distintas e perfeitas, completas em Cristo, sem mistura, sem confusão.
A divindade não anula a humanidade não anula a divindade, isso é mentira. Jesus falou ali, quando vocês se reunirem, né, 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio de vocês. E ele falou, ide, portanto, né, e fazei discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, né, vão, façam discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco. Ele falou pessoalmente isso. Então o que é onipresença? Que ele está em todo lugar. Onisciência, que ele sabe todas as coisas. Onipotência, que ele tem todo o poder. Esses são 3 atributos que a gente tem que saber assim na ponta da língua. Na Escritura, todos nós aqui. E por último, nessa questão da soberania, do poder, da onipotência, né, ou da onipresença, perdão, do Senhor, os discípulos, ele já estava ali com o corpo ressurreto, os discípulos estão numa sala trancada, isso está em João 20, até onde eu me lembro, e Jesus aparece dentro daquela sala assim, tum, paz seja convosco. Imagina o susto. Então Jesus é onipresente. Ele é Deus. Vimos a sua glória, a gente consegue contemplar, não tem como não ver, cheio de graça, a plenitude de Jesus como Deus, aí é como Deus, cheio de graça, pleno, graça para salvar. Depois a gente vai ler ali, pela lei a gente conheceu o nosso pecado, mas pela graça a gente conheceu a remissão, o perdão dos pecados, a salvação. Em Jesus, a lei veio por Moisés, veio pelo homem, porque o homem precisava ser regulado, né? Mas daí veio a graça salvadora, em Cristo Jesus. E verdade, meus irmãos, o que salva as pessoas não é o carisma simplesmente, não é o quanto a pessoa se sente bem contigo, não é as técnicas de PNL, neurolinguística, as pessoas querem ser destravadas, não é a palavra do momento, aí me ajuda aí, destravamento, não é isso que estão falando aí nas palestras motivacionais? É verdade. Meus irmãos, o que salva as pessoas é o Evangelho de Cristo, é a verdade. E às vezes a verdade dói. Dói, meus irmãos. Tu vê na cara da pessoa que tu está falando para ela por amor, tu está dizendo, tu está seguindo a Cristo, né? Em verdade e amor, crescendo ali em tudo. Tu está dizendo a verdade, a pessoa está te odiando, tu está olhando no olho dela que ela te odeia por isso. Sim ou não? Quem é que já passou por isso? Mas é o que vai salvar as pessoas, meus irmãos. Não é tapinha nas costas, não é, ai, como tu é maravilhoso, como tu é maravilhosa. Aí a pessoa vem e sai se sentindo a última traquinas do pacote. Traquinas, né? Bono, sei lá. Meus irmãos, nós somos salvos. O nosso Senhor, Ele é o crucificado, mas Ele é o ressurreto, todo-poderoso, glorioso, vitorioso, Rei dos reis. Nós seguimos esse também. Não só a ovelha muda, o cordeiro, mas o leão de Judá, todo-poderoso. O pastor Michael me mostrou hoje o Senhor dos exércitos, né? Mas ele, o poder dele, ele é todo-poderoso, a plenitude de graça e verdade nele, meus irmãos. Não há em nenhuma pessoa, em nenhum outro lugar, em nenhum outro Deus, mais verdade e graça, porque a única verdade que há em Cristo Jesus, ele diz, eu sou a verdade. Lá em Êxodo ele diz, eu sou o que sou. Quando, para os judeus, irmãos, isso é muito forte, porque quando alguém diz assim, ó, eu sou, como Jesus disse, aquilo ali era uma blasfêmia, era uma heresia para eles. Somente Deus falou aquilo ali. Aquilo ali era o nome de Deus, era uma fala de Deus. E eles escutam Jesus falando, eu sou. Aquilo confundiu eles. Eles ficaram atordoados, eles queriam matar e pegaram em pedras. Né, pastor? Jesus teve que sair ali, eles não conseguiram pegar Jesus. Eles mataram Jesus. Porque aquilo era muito forte para eles, meus irmãos. E ele diz, eu sou a verdade. Ele não falou sobre um conjunto de regras, de leis de verdade. Ele falou, eu sou, olhem para mim. E a verdade que salva, que liberta é o Evangelho de Cristo, é Ele mesmo.
Ele é a palavra viva. Ele é o alfa e o ômega. Eu não tinha mencionado isso lá em Apocalipse. Ele disse, meus irmãos, o que significa ele ser o alfa e o ômega? É a primeira palavra e a última palavra do alfabeto grego, não é isso? O pastor Marco, né, domina o grego. Ele é a palavra, meus irmãos. Plenamente a palavra viva, revelada. Tudo começa em Cristo e tudo vai terminar em Cristo, bem ou mal. É verdade. Aquela última conversa diante do trono branco dele vai ser assim. Para aqueles que guardaram a fé, que nasceram de novo, que foram regenerados, sejam benditos, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Porque poucos vão passar por essa porta estreita, mas muitos passarão pela porta larga, espaçosa. E esse ele vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Quão terrível, meus irmãos, a malignidade do pecado que nos afasta. Mostra o quão poderoso é o nosso Deus, que tem poder para salvar. Tabernaculou, né, esquinou, habitou entre nós. Versículo 15. Aqui nós estamos falando de João o Batista. Ó, e João o Batista, um detalhe, tá? Não é o João escritor, ok? Não é o evangelista, é o João o Batista. Testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de que eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que interessante, meus irmãos. Primeiro ele está dizendo, João Batista, nas palavras de Jesus ali, Jesus vai até dizer para ele assim, uma referência, olha, esse é o último dos profetas. Só que vai ter continuação dos profetas, não é uma contradição. Daquela qualidade, daquela escola, daquele colegiado de profetas que vinha desde o Antigo Testamento, para mim, João Batista é o último, tá? Então, a posição minha. Eu entendo que ele era o último, porque ele é o cumprimento, ele é tipo um versículo, tá? Ele é o cumprimento da palavra de Deus, de Isaías. O que acontece? Nós vamos ter que falar de João Batista na próxima, então não vamos deter muito tempo. João Batista está apontando para Jesus desde o ventre até o final da vida dele. E ele está dizendo ali, ele é antes de mim, porque ele veio primeiro que eu. Vamos ler rapidamente alguns textos. Mateus 1:1. Eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre a pré-existência, sobre a eternidade de Jesus. O verbo eterno. Vamos lá. O livro da geração de Jesus Cristo, vamos lá, filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus está mostrando aqui a humanidade de Jesus. Tá? Ele está mostrando aqui uma genealogia. A descendência de Jesus. Da onde Jesus descende. Como homem. Tá? Agora vamos ler comigo Lucas 3:38. Aqui veio, ó, filho de Davi, filho de Abraão. Agora olha, Lucas 3:38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Né? E Adão de Deus. Porque quem criou Adão foi Deus. Adão diretamente de Deus. Amém, irmãos? Então, Lucas, no máximo que ele vai é até Adão, que é onde pode ir. Mas a gente vai para João. João 1:1. Eu quero mostrar a eternidade de Jesus para vocês. A pré-existência. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? A gente já leu esse texto. Então o que eu quero dizer para vocês? Jesus é um ser eterno, ele sempre existiu. Aleluia. As duas genealogias ali, elas não são desconsideradas. Aquilo ali é sobre a humanidade de Jesus. É importante a gente ver, né? Raabe, todos os Davi, né? Mas aqui eu queria mostrar para vocês que Jesus é um ser eterno. Ele sempre existiu. Ele sempre foi o Filho unigênito lá na Trindade, lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele não passa a existir a partir do Evangelho de Mateus, como alguns entendem. João 8:58. No próprio Evangelho de João, olha só que legal isso aqui. Bota o 57. Olha uma coisa engraçada. Ó, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Os judeus estão falando com Jesus. Olha que engraçado, eu acho graça. Aqui nós temos algumas conclusões. Jesus estava meio judiado, né? Pensei comigo. Ele tinha 32 ali, ainda, talvez 32 anos. Os caras olham para ele e dizem que tem 50, Israel. E aí? Estava judiado. Estava gastado. Porque sol, pregando, né? Jesus estava trabalhando. Porque o pai trabalha. E ele trabalhou. Pregando o evangelho. Eles estão ali falando, tu tem 50 anos, como é que tu pode dizer que tu, né? Agora olha 58.
Disse-lhe Jesus, em verdade, lembra do graça sobre graça? Ó? Esse é um dos versículos que eu ia usar. Ó. A Bíblia é cheia dessas, digamos, essas repetições para inculcar em nós. Ó. Em verdade, graça sobre graça, força e força, fé em fé, né? Vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, mais uma vez queriam matar ele. Eles queriam pegar ele mais uma vez. Porque aquilo ofendia, essa verdade agredia eles. A intenção de Jesus, meus irmãos, não era agredir as pessoas. Mas ele disse, eu fui odiado sem motivo. O profeta Isaías avisou, ele vai ser odiado sem motivo. Por dizer a verdade. E sabe o que ele disse, meus irmãos? O que diz lá em 1 João? Que pecado é a transgressão da lei de Deus. O que é pecado? Lá em 1 João está escrito. É transgredir a lei de Deus. É literal. Então qualquer pessoa que transgride a lei de Deus, que foi colocada, gravada dentro do nosso coração, a pessoa está pecando. Então, dessa forma, o Senhor Jesus, quando ele diz que ele é odiado, é porque ele revelou para as pessoas a lei também. Para poder manifestar a graça salvadora por meio da fé. Então ele diz, eu não vim cancelar a lei. Eu não vim quebrar a lei. Eu vim cumpri-la. Ele cumpriu com amor. Né? O cumprimento da lei se dá em Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. E nele, por méritos dele, nós também temos a graça de sermos salvos. Né? Porque a lei não tem poder para isso. A lei não tinha força para nos salvar. Ela não operava a justiça de Deus no aspecto de salvação. Pastor Michael expôs isso no livro de Romanos. A gente tem toda a exposição de Romanos. Lá ele explica bem direitinho essa questão da lei, da graça, o que opera a salvação. Porque o Salvador e a salvação é Jesus, amém? O versículo Apocalipse 5:5. E disseram um dos anciões, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ó. Lá nós tínhamos dito que ele era o filho de Davi. Então ele é a raiz de Davi, que venceu para o livro, né, o desatar dos seus selos. Então, para mostrar para vocês que... Só que tem um texto, meus irmãos, que eu não separei aqui, que fala que ele é, digamos assim, como se fosse a raiz de Jessé. Vocês sabem quem é Jessé? É o pai de Davi, que é o cabeça daquele clã. Tem um texto que vai falar... Então, eu quis mostrar isso aí para vocês sobre Jesus, né? João Batista, ele testifica, ele aponta isso para mostrar que Jesus era primeiro que ele, o primogênito. Ele tinha primazia, preeminência. Ele era antes de Jesus. Ele sempre existiu. 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Eu tinha falado da plenitude anteriormente ali, né? Verdade, graça, amém? De graça por graça. Meus irmãos, isso aqui é muito importante a gente entender. Porque isso aqui, meus irmãos, é realmente o combustível diário. Não importa o que eu tenha vivido. Quer ver uma coisa? O meu irmão, já é falecido, o pastor Nelson, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele estava pregando e eu peguei aquilo assim, ele falou assim, ó, a bênção de ontem foi para ontem. A misericórdia, a bondade, a graça, a fé. A bênção de hoje, Deus proverá. A de amanhã, Deus proverá. Então, nesse sentido, meus irmãos, não importa se tu foi na tua limitação, na tua falibilidade. O Senhor é ilimitado e é infalível. E, apesar dos teus deméritos, é pelos méritos dele, nós vamos ser abençoados nele com toda a sorte de bênçãos. E não é poucas vezes que na Escritura está escrito assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Tu começa a ler as epístolas, as cartas de Paulo principalmente. É impressionante como Paulo tinha essa compreensão. O Espírito Santo iluminou os olhos do entendimento dele e entregou para ele a palavra inspirada. Ele foi movido ali, né? E meus irmãos, em Cristo, nós não precisamos nos apavorar, ter medo. Não precisamos, meus irmãos. Nós temos suficiência. Completude, plenitude. Nós temos graça sobre graça. É uma graça, meus irmãos, porque a graça de ontem parece que ela se extingue e já tem a graça para hoje.
Jamais. E não é pouquinho, não é a conta-gotas, vocês entendem? É uma plenitude, meus irmãos. É graça sobre graça. É a graça para viver diante do Senhor e sem vender a alma. Exatamente. E sem perder aquilo que recebemos. Sem negociar. Sem trocar, levar a graça de Deus em vão, meus irmãos. O mundo vai nos tentar dessa forma. Jesus foi tentado. Se ele foi pelo diabo, depois de jejuar, de ser cheio pelo Espírito Santo, foi batizado, o Pai abriu o céu, esse é meu filho amado, o Espírito Santo encheu ele e tal, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O diabo foi lá com a escritura, não vou ler porque a gente já leu. E ele venceu pelas escrituras, e ele foi servido pelo Senhor. Foi fortalecido pelo Senhor, como homem. Quem dirá nós? Lançai sobre ele a vossa ansiedade. Preocupação, meus irmãos, essa balança maligna que atinge os nossos dias. Isso é terrível. Preocupação e ansiedade. Meus irmãos, não façam isso. Não andem ansiosos. A Escritura fala, não andem preocupados. Isso, meus irmãos, isso leva à morte, porque isso não é só ruim para uma saúde emocional, mental, não é. Isso é pecado. Porque isso é incredulidade. Não confiar na suficiência do nosso Senhor, apesar de nós, os nossos deméritos, das nossas limitações, da nossa fraqueza, dos nossos pecados, isso mesmo, está ouvindo? É nesse sentido, meus irmãos, que Jesus tem poder para nos salvar, para nos perdoar. Sabiam? Ainda, né? Ainda. Porque chegará o dia que ele de advogado, ele é o justo advogado. Ele é o justo e justificador. Mas chegará o dia que ele será o justo juiz. E nesse dia, meus irmãos, aquele que não guardou a fé, que não obedeceu, que não se manteve fiel pela graça e misericórdia de Deus, se perdeu. Não receberá de Deus salvação, galardão. Aquele que abandonar a fé, que apostatar, que decair da graça, descair da graça, que rejeitar ao Senhor, que rejeitar a bênção de Deus, meus irmãos, rejeitar a suficiência e a autoridade do Senhor é um pecado gravíssimo. É incredulidade. Graça sobre graça. Vou abrir rapidamente aqui, ó, Salmo 84, vamos ler o 5 e o 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, ó, por ti. Aqui é o homem que confia em Deus, tá? Agora o 7, olha só. Vamos lá. Vamos ler junto comigo. 1, 2, 3. Vão indo de força em força. Olha que interessante, meus irmãos. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. De força em força. Fala pro teu irmão aí. Fala aí. De força em força. De graça em graça. Lembra que a palavra de Deus, nós não andamos por vistas, mas de fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. De alegria em alegria, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Na verdade, meus irmãos, nós somos libertos. Jesus é o libertador. É o Salvador. É na verdade, em Jesus. Não há outro. Em nenhum outro nome há salvação. Esse é o sentido. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós cantamos hoje aqui. Esse é o sentido. Então a gente tem dito, né? Eu tenho conversado com alguns irmãos, né? De força, de misericórdia em misericórdia, de alegria em alegria, né? De força em força, de graça em graça, de fé em fé, na verdade, até que de glória em glória, transformados à imagem do Senhor, sejamos levados de uma vez por todas com o corpo glorificado. Tem de fato mais domínio sobre nós. Ali já é uma situação definitiva. De glória em glória, quando tu tiver o corpo glorificado, como Moisés e Elias tinham no Monte da Transfiguração. Eles estavam com a glória do corpo, tinha glória no corpo deles, vocês sabiam?
estavam gloriosos ali. Aquela glória era de quem? Era do Senhor. Vocês sabem por quê, meus irmãos? A palavra de Deus diz, são muitos textos. Eu gostaria de poder, mas a palavra de Deus diz que a glória de Deus nos santifica. Está escrito isso. Olha que precioso isso, meus irmãos. Que é a mesma glória que pode consumir ao pecador, a esse que não teme, que pode matá-lo. Porque é impossível ao homem contemplar essa glória. O ímpio, então, não tem como. Ele é consumido pela glória de Deus. O 17. O João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, nós comentamos ali, né? E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler Romanos 6,14. Vamos ler alguns textos só para... Por favor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, em Cristo Jesus. Tem sempre que incluir essa... Não é por mérito de alguém, não é por nós mesmos. É por Cristo. A sua perfeita obediência, né? A sua vida em nós. Romanos 3, a gente vai ler aqui a partir do 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque a lei não tem poder, ela não tem força para isso. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E lá em 1 João, como eu falei, a definição de pecado da Escritura é o quê? Transgressão da lei de Deus. Né? Pode passar. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Aqui é Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ó. Quem é que testemunhou na lei, dos profetas, nos salmos, dos apóstolos? Foi de quem o testemunho? Foi sobre Cristo. Pode passar. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Daqui ele está fazendo, né? Pode passar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença santa de Deus, justa de Deus. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Por isso Cristo. Pode passar. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluia. Pela redenção. Ó, perdão, remissão, meus irmãos. A justificação que há em Jesus Cristo. É um ato único, a gente já falou no domingo passado, pode passar. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Pode passar. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que interessante isso aqui. Então tem que ser uma fé bíblica, uma fé em Jesus. Pode passar. Onde está logo a vanglória? É excluída? Porque qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Eu dei um exemplo, né, até aquele dia para vocês do cinto de segurança, né? Se os irmãos lembrarem. Pode passar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus... Aqui, aí não precisa. Até a gente já leu esse texto lá no início, mas não precisa. E o outro texto que eu quero ler é Gálatas 3, a partir do 8. Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. Ora, tendo a Escritura previsto, olha que interessante, a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Os gentios aqui eram todos que não eram judeus. Todos que não eram daquele povo, né, que Deus tinha escolhido primeiramente. Então, todos os demais, né. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, olha aqui o evangelho, que interessante, né. Abraão, aí falam que o evangelho começou em Mateus, né. Anunciando primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão, que tinha fé,
Que tinha a graça, que tinha o evangelho, o crente Abraão, todos que era salvo, todos que viu o dia do Senhor, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. São escravos da lei nesse caso, nesse sentido. E é evidente que pela lei ninguém será justificado e diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pode passar. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só essa expressão. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós éramos reféns, escravos da lei, do pecado. É esse o sentido. Fazendo-se maldição por nós. Glória a Jesus. Aleluia. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá no Antigo Testamento está escrito isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pode passar. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de homem for confirmada, ninguém anula, né, e nem a acrescenta. Pode ir. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, a sua descendência, não diz. E as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua descendência, que é Cristo. Aqui já está apontando para a graça salvadora, a única salvação. Não teria um outro meio, entendeu? Mas digo isso, que tendo sido a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, que a lei foi ordenança por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, Jesus Cristo. Ora, mediador não de um só, mas Deus é um. Olha aqui uma afirmação da Trindade já. Pode passar. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Não, de maneira, de nenhuma sorte, porque se fosse dada a lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei, esse aqui é muito importante ler isso aqui. Olha só que interessante, a lei era tutor, de maneira que a lei nos serviu de tutor, de professor ou de aio, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu ia ler, mas vamos ler só até aqui, irmãos. Esse versículo, ele deixa claro o que significa a lei veio por Moisés. Que estava mostrando a soma das coisas que aconteceriam com a chegada de Cristo, que veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, debaixo da lei, mas sem pecado. Mas o versículo 18 e último, João 1, 18, agora eu vou concluir. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, daí aparece agora a palavra filho, né? No outro versículo 14 não tinha aparecido, né? Que está no seio do Pai, esse o revelou. Na teologia, meus irmãos, para concluir, eu quero só trazer rapidamente, nós temos uma expressão que é o ensino, que é a teofania. O que é teofania? Digamos assim, são as manifestações de Deus ao longo de toda a história. Então nós vamos ter expressões na Escritura, onde nós vamos ver homens que falaram que viram a face de Deus, que viram a glória de Deus, que viram a Deus. E isso não é um contraditório. A Escritura é inerrante, é infalível, é autoritativa. Mas isso é apenas uma demonstração para nós que, de fato, em Cristo, tudo se cumpriu. Né? Eu creio dessa forma que nós podemos ver, tanto eles viram, e nós pela fé vemos também em Cristo, a expressão exata do ser de Deus.
Mas sabemos que é impossível ver a Deus assim. Meus irmãos, a gente consegue enxergar o universo todo? A gente mal consegue enxergar as estrelas, o mar inteiro, a face da terra. Quem dirá o Criador de todas as coisas, meus irmãos? A olho não tem como enxergar, ninguém vê a Deus. Nós vamos lembrar de algumas coisas aqui, tá? Ninguém viu a Deus. Mas aqui antes eu quero só deixar claro assim, ó. Adão, Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Manoá, né? Se eu esquecer de alguém aí, pastor. Isaías, Ezequiel, Daniel, João. Talvez Paulo, não sei se Paulo lá quando ele ao terceiro céu. Mas todos esses, meus irmãos, eles têm essas declarações de terem visto a Deus. Terem visto Deus face a face, ou terem visto a glória de Deus naquilo que foi permitido dentro da sua humanidade. Na teofania, que são essas manifestações de Deus. Deus teria vindo, por exemplo, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E aparece lá o rei Melquisedeque, o anjo do Senhor, né, também, né? Que aparece lá, que é o rei de Salém, né? Aquilo ali, nós cremos que era Deus, era uma teofania. Poderia ser Cristo ali, mas Cristo é Deus. Ele representa isso para nós. Por isso que lá em João 14:9, nós lemos, que é um texto importante para entender isso, diz lá, o Filipe pergunta, né, mostra-nos o Pai, daí Jesus responde, poxa, quanto tempo estou com vocês, né? João 14:9. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. E aí? E eu creio que quando nós somos recebidos lá, irmãos, no novo céu e na nova terra, pelo Senhor, ele será homem, porque a natureza humana de Jesus ela não se extinguirá mais, ela não acabou. Jesus agora ele é eternamente humano. Ele vai nos receber como homem. E nós vamos ver as marcas da cruz, do sofrimento dele. Mas sim, com um corpo glorificado, né? Colossenses 2:9. Dito essa questão da teofania, né? Falei para os irmãos, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bom, volta ali só um pouquinho. Os irmãos entendem. Está falando de Jesus aqui. Amém, irmãos? Olha o que a Escritura está dizendo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade. A palavra divindade se remete a Deus. Pode passar. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Aí tá bom. Outro texto. Quer ver uma coisa interessante? Eu quero fazer esse paradoxo aqui, ó. João 4:24. E eu já estou indo para o final aqui. Olha que interessante. Isso aqui é uma resposta de Jesus à mulher samaritana, lembram? Aquele diálogo teológico lá, aquela conversa, né? Poxa, vocês dizem que é no templo, né? Outros de nós achamos que é no monte, aí Jesus fala, não é nem lá, nem ali, é cá, é em mim, né? É isso que ele está dizendo ali. É isso que ele está dizendo para ela. Não é nem no monte, nem no templo, é em mim. Se tu sabesse quem está falando, tu pediria. Então ele está apontando para quem? Para ele, ali. Não é nem lá, é cá. É isso que ele está dizendo. Mas olha só a explicação que ele dá para ela. Deus é Espírito. Isso aqui é um ensinamento que a gente nunca pode esquecer. Alguém pode ver Espírito aí? Não. Amém? Dizer que alguém dizer que não pode, irmãos. É invisível. E a Bíblia vai dizer que Deus é invisível também. Mas esse aqui é um princípio importante, ó. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então a gente não enxerga um Espírito. Entendeu? É nesse sentido, né? Hebreus 1:3. Bota a partir do 1, quer ver? Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, aleluia, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, ao qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Vocês estão comigo, irmãos? Nós estamos falando sobre ver
a expressão de Deus, viver a Deus, amém? Então, vocês estão lendo comigo aqui, né? Ao qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus estava lá sentado no seu alto e sublime trono. 1 Timóteo 1,17, que é o texto que pastor Michael tinha me passado também. Esse é bem importante. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível. Aqui está falando de Deus, tá bom, irmãos? Invisível. Viu? A Bíblia fala que Deus é invisível. Ao Deus único, sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Também 1 João 4,12. Aqui o mesmo escritor, né? Evangelista João. Olha que interessante, é até parecido, né? O versículo, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Meus irmãos, eu vou concluir aqui. Eu queria realmente assim que nós guardássemos. Por que é importante o que a gente tem ministrado, irmãos, sobre essa questão do Senhor Jesus, de Deus tendo sido feito carne, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Principalmente essa doutrina, meu irmão, me preocupou muito, assim. Eu estava conversando com um rapaz e eu vi com toda a sinceridade, assim, ó, ele não conhecia o Senhor. E nós, meus irmãos, nós amamos ao Senhor. A Bíblia diz que vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, e ele habitou entre nós. Nós recebemos Jesus na nossa casa, no nosso coração, nós conhecemos o Senhor intimamente. Não precisam responder para mim. Já fica para ingressar logo na ceia, né? Uma reflexão de todos nós. Nós temos recebido o Senhor diariamente, a visitação, muitas vezes. Parece que ela é desconsiderada, muitas vezes, por nós. Quando a gente fica preocupado demais, ansioso demais. E se envolve tanto com questões. Por que é importante isso? Porque isso é sobre a salvação, meus irmãos, perfeita, sobre o Salvador. Eu anotei aqui, eu vou só ler isso aqui, vou passar para o diácono André. A seriedade e a malignidade do pecado não pode ser desconsiderada por nós. Para isso Jesus teve que se fazer carne, Deus teve que se fazer carne e morrer por nós. Olha quão maligno é o pecado. A impossibilidade humana de redenção, sem que tivesse que ter uma intervenção divina. É impossível alguém salvar. Eu quero trazer essas constatações, meus irmãos, porque elas são importantes. Ninguém pode salvar. Ninguém pode salvar o outro. Só existe um Salvador, em um nome único, e uma salvação. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ele tem um exemplo de vida máximo, de obediência, meus irmãos. Hebreus 5:8, gostaria de ler esse texto que é bem importante. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Olha só, falando de Jesus, Jesus obedeceu. Obedeceu José, obedeceu Maria, obedeceu as autoridades, nunca se rebelou. Ele era um modelo exemplar para nós. Até nas coisas como 100% homem, no amor. João 13:1, esse texto eu queria muito ler, ele estava ardendo no meu coração. Olha que interessante, João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, né, a hora de passar deste mundo para o Pai, havia amado, como havia amado os seus que estavam no mundo, aqui, amou-os até o fim. Nós temos amado até o fim, meus irmãos, ou a gente tem abandonado as pessoas? Será que um de nós aqui se acha digno de ser amado? Se o Senhor examinasse quem nós somos, o que nós pecamos, coisas que só Ele sabe, irmãos. A corrupção no nosso coração, muitas vezes nosso egoísmo, nossas vaidades, nossa arrogância, nosso orgulho.
nossa maldade. Será que nós merecíamos o amor? Nós recebemos perdão. Ele nos perdoou. E ele disse assim, ó, se vocês não perdoarem, vosso Pai não vos perdoará. Olha que interessante isso. Eu digo assim, ó, se eu fui perdoado, nossa, meus irmãos, eu sou tão terrível. Se eu fui perdoado, quem sou eu para não perdoar alguém? Se o Senhor me perdoou, me salvou, mesmo eu não merecendo, quem sou eu para não querer que alguém seja salvo, que alguém seja amado, que alguém seja perdoado? Olha só o exemplo que ele nos deixa, a esperança, a consolação, na salvação, a garantia dessa salvação. Uma coisa que eu tenho falado muito ali, eu tenho me reunido com os amados Cleverson e Jane. Jesus sempre existiu, ser eterno, junto da Trindade eternamente. Não foi criado, pré-existente. Jesus se fez homem, o Verbo se fez carne, Deus se fez carne. Jesus viveu na terra de forma perfeita, em condição humilhante, mas irrepreensível, com muito amor e verdade, graça, misericórdia, sem pecado, mas veio tirar o pecado do mundo e nos salvou do pecado. Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa, milagrosa, sobrenatural. Operou as mesmas obras que o Pai, e com o Espírito na criação, quando criaram o mundo e todas as coisas, e todos os seres humanos. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecados meus, pelos pecados dos meus irmãos, pela sua igreja, pela sua noiva. Mas Jesus ressuscitou, vitorioso, venceu, triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás. Mas Jesus foi exaltado por Deus, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todos dobrem joelhos e confessem que Jesus é o Senhor. Jesus ascendeu aos céus, de onde veio, e em breve voltará. Esse breve aqui, eu escrevi, mas não é, a gente não fica adivinhando. Ele voltará. Jesus voltará. E vencerá. E reinará. E nos levará. E ele cumpriu todas as promessas, todas as profecias foram cumpridas nele, cumpriu a lei, para nos trazer a graça imerecida, e nos trazer salvação, apesar de nós, apesar de tudo, de todos os deméritos, mas pelos seus méritos, pela sua perfeita vida, pela sua perfeita obra, sua perfeita obediência, pela sua perfeita morte e ressurreição, e sua perfeita salvação. Impecável, imaculado. Ele é imaculado. E ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, meus irmãos. Ele veio habitar, veio morar conosco, no nosso meio, seu povo, seu rebanho, do seu pastoreio, na sua casa eterna, na sua mesa eterna, mas também em nós. Nós somos também o tabernáculo, juntos, mas também somos o templo do Espírito Santo, da sua presença. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Criador do universo, todas as coisas. Deus vive em nós. Olha que verdade maravilhosa, meus irmãos. A mesa está posta, a mesa da graça. Nós não somos dignos dessa mesa. Mas nele somos salvos, somos filhos, somos amados, somos limpos, lavados. E somos convidados de honra. Sim, nós somos honrados dessa forma. Nele. Podemos participar da sua mesa. Para sempre. Da ceia dele para sempre. Um dia estaremos lá, meus irmãos, na mesa eterna, com o Pai eterno, com a família eterna, com os irmãos eternamente. Vocês têm noção disso? Existe alguma coisa mais tremenda que isso, meus irmãos? A glória do porvir? A glória do Senhor? Meus irmãos, não existe nada melhor que o Senhor. Que nós possamos, no nosso coração, ter a compreensão adequada
de quão valoroso é o Senhor. Ele é a nossa porção. Nossa herança é suficiente. Nós não precisamos de nada mais. Temos tudo nele. Tudo. Todas as coisas que Deus tem estão nele. Que ele tenha primazia, proeminência, que ele tenha o primeiro lugar. A prioridade nas nossas vidas, meus irmãos. Porque quando ele veio aqui a primeira vez, que ele se fez homem, ele nos priorizou. Ele nos amou até o fim. E nos salvou, nos resgatou. Não desistiu de ninguém. Ele não larga a nossa mão, amém? Nos encontrou e nos salvou, nos ergueu, nos tomou para ele, nos comprou com o seu sangue. Amém?